Alguma coisa? Quando eu comecei, eu tinha apoio só do meu tio, né? Que ele era o Marildo, que era. Ele tinha uma oficina mecânica e era ligado às motos. E ele que foi que me apoiou nessa primeira etapa aí, né? Que eu ganhei o Campeonato Paranaense na categoria intermediária, né? Estreante na época, Sim. né? Então, na época do Paranaense, cara, de motocross, era a intermediária e a categoria 125 e 250. Mais, Só. Não mais tinha nada. mais. Não tinha MX3, MX4, O Sarkis tinha comentado pra mim que, MX. que não tinha divisão de categorias, né? Era tudo junto. Não, Quer andar, anda aí. Nessa pegada. é que eu me lembro, assim, não tinha. 91, cara, não tinha nem a Júnior. Não tinha essa categoria 85, no caso, né? Uhum. Aí, então era. Você vê quanto que o esporte cresceu, né? Evoluiu. E aí, 91 fui campeão. E daí, no final do ano de 91, fui numa corrida lá em Bituba. A gente foi de férias, na verdade, nem fui para correr, né? Aham. E lá eu conheci o Eduardo Sasaki. E como ele é, né, japonês também e tal, se deu muito bem com meu pai lá e conversaram e tal, armaram uma para mim e me mandaram lá para Imbituba treinar com ele lá. Treinar com ele lá. Então, essa fase foi bem interessante, bem. Imagine ter o treinador, ter o Sasaki de treinador. Mas Aproveitar em bala. Queria te fazer uma pergunta. O teu relacionamento com o japonês voador, como é que era isso aí? Era parceria, amizade, negócio? Como é que vocês se davam bem ou não? Como é que era? Cara, no começo ali, quando eu conheci ele, fui morar lá em Bituba pra gente treinar. Ele não era amigo meu, mas ele era um meu ídolo, né, do esporte. Você via ele, eu via ele como um ídolo, né? Então eu não tinha amizade com ele, eu fui tendo amizade ao longo do tempo. E lá nós tínhamos o nosso treinador, na verdade, era o Chiru. Você se lembra já do Nossa, Chiru? O Shiro, tava falando com ele esses dias. O Chiru foi treinador do Moranguinho. Nossa. E aí eu tava conversando até, quer ver uma coisa engraçada e interessante? Conversando com o Jair, com o Bigode, tava falando do Chiru, né? Aí o Bigode tá me contando que o Chiru, uma vez que foi numa prova de motocross, e sabe com quem que ele chegou lá na pista? Com uma modelo na época, gaúcha? Lá Tava com vem. ele? Não tem nem Duvido já ideia. que você Gisele acerta. Bündchen, a única gaúcha que vem na minha cabeça. Ela é gaúcha, né? Foi Xuxa, cara. Ah, O cara tava lá A com Xuxa. pista, O Sarkis famosa. falou da época dos Malboro, negócio que vinha os artistas e vinha a galera, Diz tudo que o cara discutir. chegou com a Xuxa lá. Coitada da Xuxa, né? Ela não vai contar essa história com essa alegria aí. Aí, nessa época, eu fui lá pra Imbituba, né? Mas eu não treinei muito, vocês sabiam disso? Eu Não. treinei bem pouco lá, cara. Com o Sasaki se treinou pouco lá. Eu fiquei lá com eles lá, mas nós treinamos um pouco, nós viajávamos muito. Não treinava. Mas Verdade, é sério, mas cara. viajar pra corrida ou viajar Pra pra. corrida, ele ia pra corrida, ele ia lá pra ver o patrocinador dele, ele ia pro outro lado, ele não ia, não sei lá Você pra tava onde, de o cara chaveiro. lá pra baixo, pra cima. E daí, quando ele ia treinar ainda, aí o Chiru falava pra mim assim, cara, você vai ficar já assistindo. Porque vendo, você vai aprender mais do que você treinando. E eu fiquei muitas vezes vendo o Eduardo Sasaki treinar. Então, nessa época, eu não treinei muito, eu vi ele O que treinando. você e viu ele treinando? E então, nós somos. Contar uma de Eduardo Sasaki aqui, cara, bem Lá vem. interessante. Uma vez nós fomos Tava lá, né? Aí ele tinha um patrocínio da Amauri, que era o consórcio Amauri lá na época, né? Que era a revenda Honda, consórcio Amauri e tal. E o Amauri tinha dado uma Kombi pra gente andar lá, né? Imagina uma Kombi, não era Isso. motorhome, não era nem furgão, né? Nada, né? Nem van e tal. E a gente tinha uma prova do Campeonato Mundial, em 90, acho que era 91, final de 91, 92, não estou bem lembrado. Aí, e o Eduardo tava sem moto também, não tinha moto, era uma 125, era Mundial de 125, né? E eu não fui correr, eu fui junto, né? Porque nem podia correr, tava começando e tal. E a gente foi de Kombi, cara. Meu Deus. Que alegria. Pensa o troço. Eu lembro que o Chiru, na ida, assim, parou nessas banquinhas, comprou um queijo gigante, assim, um pedaço daquela, sabe aqueles, como é que é, extintor que eles falam
aquelas linguiças. Linguiça, Só aham. xixão, só O xixão. chachicho. E comprou um troço daquele e nós somos daqui lá, cara, Nossa quase. Senhora. Uma Kombi comendo chachicho. Meu Deus. E aí, eu tinha, não tinha carteira, era de menor, né? E daí umas altura lá do campeonato, eu também tinha que dirigir a Kombi, né, cara? Aí ia passar a polícia rodoviária, eu lembro que o Chiru só falava assim, eu tremendo, né, cara? Vamos parar nós aí, eu tenho carteira, eu sou de menor, cara. Estufa o peito, disfarça e... Dá aquela- Falava assim, não, só pensa positivo aí que vai dar tudo certo. Ótimo E treinador. foi, cara. Aquela viagem foi assim. Aí paramos lá em São Paulo. O Eduardo pegou uma 125 lá, nova, zero. Carregamos e fomos pra Campos do Jordão. E nessa prova, cara, a moto era original, só pra você ter uma ideia. E o Eduardo nem tinha treinado com a moto, cara. Você vê o nível que era, assim, né? Do Eduardo, Cássio Garcia. Conhecimento deles. Comparando com o Negrete, né? Comparando com o pessoal do Mundial. Se eu não me engano, o Eduardo fez 12º. Sem conhecer a moto, sem nada. Moto original. Moto é original. Você pega nova e você correr lá. Sem suspensão, sem nada, assim, no Não talo? nada, original. Moto original. Perigo. Pegou nova e fomos pra corrida Perigo. com uma combizinha lá e ficamos lá num cantinho. Então aí depois disso aí, eu fiz uma amizade muito grande com o Eduardo. O Eduardo fez uma amizade muito grande também com a minha família toda, né? O Eduardo pra mim é um cara sensacional. Meu pai ajudou bastante ele, patrocinou bastante ele também. Contar essa fase do Eduardo, tem bastante coisa assim que eu acho legal falar. Aí teve uma época assim, meu pai patrocinou, ajudou bastante o Eduardo, patrocinou, ele me ajudou, me treinou. E uma época eu tava sem moto, cara. Eu e meu irmão tava sem moto. Uhum. E não lembro que ano que foi isso, 97. E o Eduardo tava na Yamaha. Aí, cara, numa prova lá, ele falou que ia dar uma moto pra gente, cara. Pra vocês E poderem realmente- correr junto. E realmente ele deu uma 125. Então foi um cara que retribuiu todo o apoio que a gente deu também. Olha Ele aí. comprou uma motocicleta na hora que quando ele tava na Yamaha. E isso me ajudou a voltar a correr também numa época, né? Que eu tava sem patrocínio e tal. Então Aí depois de 91, eu treinei com o Eduardo. O Eduardo era puro talento, cara. Puro talento, é um piloto, nossa, fora da média. Mas ele treinava pouco. Ele não treinava muito. Talentoso Assim. ou preguiçoso? É famoso esse termo aí, né? Eu acho que, cara, não seria preguiçoso a palavra, mas é que o que ele andava já dava pra ele, sem treinar, entendeu? Já basta, né? Sem treinar, ele já tava nas pontas, ele já ganhava. Entendi. Então ele, sabe como? Mas ele não treinava muito. E Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor.